Bom dia! Sextou e se é sexta-feira, aqui no programa Bem Assim, a gente tem um programa muito especial para você, né? Se é sexta-feira, a gente tem aqui dica de culinária, a gente fala também sobre os principais pontos, né? Como você percorrer bem o nosso estado através do nosso quadro aqui com Sou Mais Alagoas, que já vai estrear amanhã um programa aqui na TV Mar. E a gente vai falar também sobre queda de cabelo. Você aí que nos assiste sofre desse mal, conhece alguém que sofre ou de repente aí depois da Covid-19 passou a ter esse problema? Não se preocupa porque a gente vai tirar todas as dúvidas a respeito disso. Tudo isso e muito mais agora no teu programa Bem Assim, que já está no ar. Oral Unique. Cada sorriso é único. Sempre iniciando aqui o nosso programa Bem Assim, lembrando para você que nos assiste, que se de repente você se interessou aqui pelos temas que a gente vai debater hoje, mas vai de repente precisar sair de casa, não quer perder o programa, baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular, tá? Tá facinho, não tem desculpa. E aí de qualquer lugar que você esteja, você vai aqui abrir o teu celular, vai lá no nosso aplicativo e acompanha toda a nossa programação ao vivo. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web. Então, se você está no seu trabalho, está na frente do computador, fica então ligadinho, acessa www.gazetaweb.com e acompanha toda a nossa programação lá no cantinho da tela, além também de ir se mantendo muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. A TV Mar, é claro, também está presente nas redes sociais. Você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook e acompanhar também o nosso canal do YouTube, tá? Lembrando, gente, que através dos nossos canais no Instagram, no Facebook, chama a gente lá no direct e sugere a tua pauta. E aí a gente vai trazer o tema que você se interessa aqui para o nosso estúdio, tá bom? Vamos começar então o nosso assunto hoje. Olha, a gente precisa combinar que o cabelo é a moldura do nosso rosto, certo? Mas o que fazer quando identificamos que ele está caindo em demasia? A gente conversa agora com a dermatologista Mirela Oliveira sobre esse tema. Vai nos tirar então todas as dúvidas a respeito disso. Mirela, bom dia para você. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa Bem Assim. Eu queria então que a gente começasse nesse nosso papo explicando para quem nos assiste que é normal o nosso cabelo cair, né? Mas até quando é normal? Até quanto, na verdade, é normal? Chega um momento que a gente começa a perceber que o negócio não já está fugindo do controle, né? Sim. É normal o cabelo cair. Todo cabelo cai. Mas quanto que é normal? Então, a gente quantifica isso de 100 a 200 fios por dia. 200 no dia que a gente lava. Só que o que é que acontece? Tem pessoas que lavam o cabelo a cada 3 dias, chegando até uma vez por semana. Então, existe um acúmulo de fios. Aí ela diz assim, doutora, mas quando eu lavo, cai muito, cai demais. Mas foram os fios acumulados. Então, qual é a dica que eu dou, tá? Para o cabelo que está caindo demais? Primeiro, se você não lava com tanta frequência quanto deveria, que no máximo são em dias alternados, a gente fala sobre o wash test. O que é isso? É lavar o cabelo todos os dias durante 7 dias e no 8º dia coletar o cabelo que caiu. Aquele cabelo corresponde à queda real, tá? Tá. E aí, a partir daí, então, você vai fazer o parâmetro para o que de repente está fora do normal? Seria isso? Sim, porque se tiver mais do que 200 fios, às vezes chega até a 750 fios, 800 fios. Se for demais, aí sim o cabelo está caindo. Mas outra coisa que também tem que ser diferenciada é se o cabelo de fato está caindo. Está caindo pela raiz ou ele está quebrando, verdade. Tá? Porque às vezes tem os pedaços de cabelo pelo chão, tá? E quais são as duas principais causas de quebra de cabelo, tá? A primeira, alisamento. E a segunda, a descoloração do cabelo. Se você faz os dois, agrava muito. Muitas vezes o cabelo não resiste e ele acaba quebrando.
Então, o pessoal de casa precisa ficar atento, né? Principalmente quem faz descoloração no cabelo e também, de repente, aí quem faz descoloração e o alisamento do fio, né? Outra coisa também importante é o seguinte, muitas vezes a gente pergunta assim, tá, o cabelo tá caindo, mas você tá vendo o cabelo? Você está vendo o cabelo no chão da sua casa? No banheiro, no travesseiro? Não, doutora, mas ele não está na cabeça, então ele está caindo. E não é, muitas vezes o cabelo está desaparecendo, o cabelo está ficando mais ralinho. Então, muitas vezes, principalmente nessa região daqui, eu começo a notar o cabelo mais ralinho, o cabelo mais fino, e ele está desaparecendo. É o que ocorre na calvície, na alopécia androgenética, tanto masculina como feminina, tá? Então, o que é que acontece? Esses fios daqui, especialmente, pode ser do couro cabeludo todo, mas especialmente nessa localização, eles são geneticamente determinados para sofrer um processo que nós chamamos de miniaturização do folículo. Então, o folículo que era grande, que tem aquele fio grosso, bonito, firme, forte, ele vai virando pelinho de rosto. Tudo isso através de um hormônio chamado testosterona, que se transforma no metabólito mais ativo, outros metabólitos mais fortes, tanto homens quanto mulheres. Importante essa informação, porque eu pego muitas pacientes no consultório que dizem assim, doutora, mas a minha família inteira tem cabelo pouquinho e ralinho. A minha mãe quase não tem cabelo. Não é assim? Não, não é assim. Tem tratamento, não tem cura. Calvície ainda não tem cura. Vai ter. Mas, por enquanto, não tem, mas tem controle. Tem outros procedimentos que a gente faz também no consultório que aumenta a densidade capilar, tá? Mas existe tratamento para isso, as pessoas precisam estar atentas. Outra coisa... Você citou aqui a relação de quando a gente lava o nosso cabelo cai mais, mas por que ele cai mais? Ele é o fio que já está solto. Tá. Lavar o cabelo não faz cabelo cair. Tá? Não. Aquele cabelo, ele tá solto. E importante atentar também que a queda de cabelo, ela não é um sintoma porque não se sente, mas é um sinal. É um sinal que deve ser investigado através de uma conversa, que é a anamnese, mas também através do exame físico, que a gente chama causas, né? A gente chama de tricoscopia. Então a gente vai ver como que está a saúde daquele couro cabeludo, os sinais que ele apresenta, para que a gente possa fazer um correto diagnóstico. Quem que faz isso? O médico dermatologista. O médico dermatologista não cuida só de pele, mas também de cabelos e unhas. O que angustia muito a gente, quanto profissional, é a demora, muitas vezes, no diagnóstico. Porque a queda de cabelo pode envolver problemas e doenças do próprio couro cabeludo, que são muitas vezes irreversíveis. Então, aquele cabelo, ele não nasce mais, nunca mais. Tá? Também pode envolver... ele demora a procurar um médico, e quando né? chega, a gente tem pouco o que fazer. Também envolvem doenças sistêmicas, que devem ser investigadas. O hipotireoidismo, doenças autoimunes, doenças inflamatórias, anemias, a lista é infinita. Então, o estresse também causa mesmo o a queda de estresse cabelo? também, mas não é aquele estresse do dia a dia corriqueiro. É aquele estresse emocional intenso, a perda de um familiar, né, uma separação, um divórcio, enfim, alguma coisa que realmente abalou muito psicologicamente. Outras causas também de queda de cabelo, como por exemplo, a amamentação, pós-parto, por que isso interfere tanto no nosso cabelo também? No pós-parto ocorre uma coisa interessante. Os hormônios da gestação, eles fazem com que o cabelo ele estique a fase de crescimento. Então, durante a gestação, o cabelo fica volumoso, fica bonito, o cabelo praticamente não cai, porque existem esses hormônios que protegem, que esticam essa fase de crescimento do cabelo. Quando o bebê nasce, o hormônio despenca, então todos aqueles fios que foram acumulados na gestação, eles acabam caindo, tá? Eles acabam se soltando do couro cabeludo, completando o seu ciclo, tá? Também tem o estresse, né, do pós-parto. Também tem, se for cesárea, também tem o estresse cirúrgico, então tudo isso corrobora. A amamentação também isso? A amamentação é mais por uma perda de proteica, de vitaminas e minerais.
cabelo consome muita proteína. São quase 15 gramas de proteína só para cabelo e unha. Nossa, gente. Então, é muito. Então, se a pessoa não tem uma dieta equilibrada no que diz a questão à proteína, então isso também pode levar a uma queda de cabelo. Que bacana, olha só, né? A gente aí entendendo como é que funciona aí, todo mundo fazendo, então, aquela alimentação mais regrada na proteína para garantir as madeixas bem bonitas, né? Então, é verdade que o nosso fio, ele vai mudando ao longo dos anos. Sim. Desde que a gente nasce, existe aquela troca de cabelo que a gente conhece nos bebês e vai mudando, muda na nossa adolescência, muda também a partir do momento que a gente atinge a idade adulta. E muda também quando a gente vai atingindo a maioridade, né? Isso. A gente chama, inclusive, isso de alopécia senil. Só para a gente esclarecer o termo alopécia quer dizer perda de pelos. Então, existem vários tipos. Alopécia androgenética, que é a calvície, a areata, que é inflamatória, a alopécia cicatricial, que é essa que o cabelo não nasce mais, que está tendo, infelizmente, uma epidemia desse tipo de alopécia. E existe a alopécia senil, porque quando os hormônios da gente caem na menopausa, o fio vai ficando mais fino, mais frágil. E é por isso que a gente também tem que ter cuidado com o uso de alisamentos nessa fase, descoloração, porque aquele fiozinho fino, ele não aguenta, ele quebra inteiro. Uhum. O que a gente faz hoje no nosso cabelo? Por exemplo, o pessoal que aí é muito adepto à pintura, adepto a alisamentos, o que a gente faz hoje, ele pode repercutir no futuro? Também, porque o cabelo vai ficando cada vez mais enfraquecido. É importante também atentar para os alisamentos químicos, porque existem um rol de substâncias que são proibidas, mas como a vigilância no nosso país não é tão adequada, então a gente tem que ficar muito atento, porque várias dessas substâncias são proibidas, porque elas causam câncer, linfoma, leucemia, cânceres de mama e especialmente o formaldeído. Muitas vezes não está lá no rótulo, mas quando a cabeleireira esquenta, vira. E ele tem um cheiro característico, um cheiro muito forte, né? Então, aquela substância é altamente cancerígena. Em crianças, jamais fazer isso. Tem uns alisamentos que dizem assim, aí são próprios para criança e gestante. Isso não existe. Não existe nenhum estudo que tenha sido feito com esses produtos. Eu não tenho como pegar várias crianças, várias gestantes, fazer o alisamento e vamos dizer assim, vamos ver se o bebê nasce com problemas. Isso eticamente não pode se fazer. Então, os que dizem que são para gestantes e crianças, tem que se tomar muito cuidado com essa informação, tá? Mas eles tendem a ser um pouquinho mais leves. Então, se for preferir, escolhe por esses, né? Há muita gente também que vende alisamento sem dizer que é alisamento. É uma hidratação, né? É uma forma de hidratação. Eu já até me perguntei como que uma hidratação vai deixar o cabelo mais liso, não, né? Ou seja, existe ali um ativo que vai alisar. Isso. Muito bem. Quando então é chegada a hora de procurar um médico? Quando essa queda ultrapassa essa quantidade que a gente conversou, 200 fios por dia, após esse wash test, após lavar o cabelo várias vezes, quando você percebe um aumento dessa rarefação capilar, ou seja, o cabelo fica muito ralinho, também é um momento para se procurar, para que a gente faça o tratamento precoce da calvície, estabilize a doença antes dela progredir, dela seguir seu curso. Quando você observa, por exemplo, um aumento da retração do cabelo, ou seja, a testa vai ficando cada vez maior. Existe uma doença chamada alopécia fibrosante frontal, tá? Essa é uma alopécia cicatricial, uma doença em que cada vez mais o cabelo vai retraindo até desaparecer. E quanto mais cedo, mais precoce foi diagnosticado, mais a gente consegue controlar. Senão a paciente muitas vezes chega com o cabelo começando aqui e não tem mais o que fazer, nem transplante resolve. Pois é, gente, olha, muita gente realmente acaba deixando para lá, né? Vai aí se utilizando algumas receitas caseiras, utilizando alguns medicamentos que vendem na farmácia, que vai passando para o outro, e principalmente os homens, né? E vitaminas, né? Porque virou uma febre esse negócio. Meu cabelo tá caindo, eu vou tomar uma vitamina. Então, não é tão assim. A alopécia androgenética, por exemplo, a gente precisa da calvície, a gente precisa de remédio, vitamina não vai adiantar.
O eflúvio telógeno, que é essa queda que é mais prevalente pós-Covid, pós-parto, tem inúmeras causas, ela muitas vezes pode ser causada por uma deficiência de vitaminas e minerais, mas isso precisa ser diagnosticado. Se for uma deficiência, se uma anemia ferropriva, deficiência de ferro, eu vou repor ferro. Se for uma deficiência de vitamina B12, eu vou repor B12. Quando eu compro aquele pool de vitaminas, eu corro um risco de causar um problema maior para mim. Porque se aquelas vitaminas que estão ali, eu já tiver em quantidade suficiente no meu organismo, eu posso repor a mais. No caso da vitamina A, por exemplo, é uma vitamina que em excesso ela leva à perda de cabelo. Olha só. Entendeu? Então você não está tratando, você só está retardando o problema. Já que você tocou aí no assunto, falou sobre essas pessoas que de repente tiveram Covid e têm percebido uma queda de cabelo maior, eu queria que você pudesse explicar que relação a Covid tem com a queda de cabelo. A Covid, ela atua em duas frentes. A primeira como uma doença infecciosa febril, ou até envolvendo até uma hospitalização. E a segunda é por o estresse psicológico que ela causa. Então, esses são dois motivos para cair cabelo. Essa queda do cabelo proveniente da Covid, a gente chama de eflúvio telógeno. O que é o eflúvio telógeno? 80% dos fios do nosso cabelo, eles estão numa fase de crescimento, que a gente chama de fase anágena. Dura 2 a 6 anos essa fase. 20% está na fase de queda, que é a fase telógena, que dura 3 a 6 meses. Então, quando eu tenho algum gatilho no meu organismo, seja uma doença infecciosa, febril, hospitalização, cirurgias, dietas restritivas, doenças autoimunes, doenças inflamatórias, início ou parada de anticoncepcional, menopausa, a lista é imensa. Então, parte desses fios que estavam crescendo, eles migram rapidamente para essa fase de queda. E eu aumento a quantidade de fios que estavam caindo. Isso ocorre de 2 a 4 meses após o evento. Se for algo muito intenso, pode ocorrer até na hora, tá? E essa queda, ela dura mais ou menos 3 meses. O fio que cai está nascendo e vida que segue. Existem algumas condições, mas muito menos incomuns, em que essa queda, ela se torna crônica. Que a gente chama de eflúvio telógeno crônico, ou seja, o organismo ele fica dando gatilho para o cabelo cair o tempo inteiro. Então, o cabelo que deveria atingir aquele comprimento, 2 a 6 anos, rapidamente, depois de um tempinho, ele cai, nasce outro, cai, nasce outro. Então, são aquelas pessoas que dizem, doutora, meu cabelo está caindo há anos. Meu cabelo, ele não passa, ele tem aquele rabinho minguado. Então, aquela pessoa que está o cabelo todo arrepiadinho aqui, parece um capacetezinho e o rabinho minguado. O pelo, o cabelo, ele não consegue atingir o crescimento inteiro, ele cai antes. Entendo. Isso tem tratamento também. Então, dá pra gente amenizar em casa? O que é que a gente pode ir fazendo em casa, de repente, aí uma alimentação, algo que a gente possa fazer? Alimentação balanceada, rica em vitaminas. O ferro é extremamente importante para cabelo. Porque se eu não tenho ferro no meu organismo, que é o que a gente faz a hemoglobina, né? O ferro é o substrato para a hemoglobina, que é uma proteína que carrega oxigênio. Se eu não tenho ferro, eu não tenho hemoglobina suficiente, eu vou priorizar órgãos nobres. Cabelo e unha para mim não vai ser prioridade, então o cabelo vai cair. Então, ter uma alimentação rica em proteínas, em ferro, vitaminas, minerais, isso sempre ajuda. Mas, lembrando que a queda de cabelo tem que passar por um diagnóstico com um dermatologista, que é o especialista que cuida de pele, cabelos e unhas. Shampoo realmente serve só para lavar o cabelo ou a gente realmente precisa escolher aquele shampoo que se adequa ao nosso fio? Também, mas existe uma popularização meio inadequada do shampoo anti-queda, que deveria se chamar shampoo anti-quebra, porque ele hidrata, ele fortalece o fio, mas ele não impede o fio de cair, tá? Então, para aquelas pessoas que fazem muito procedimento químico no cabelo, é interessante ter um shampoo que repõe essas vitaminas, essas proteínas e tudo mais. Mas isso não impede que o cabelo caia. Muito bem. Eu queria então que você pudesse também explicar para a gente aqui alguns mitos e verdades, né? Tem homem, principalmente homem, que diz, olha, não vou mais usar boné, porque sempre que eu uso boné meu cabelo cai demais. É verdade? Olha, a gente pode procurar uma relação aí
pensando numa possível dermatite seborreica, tá? Então, a dermatite seborreica, que é a caspa, ela é uma doença crônica que ela piora com o calor e com o estresse também. E como o boné abafa, isso pode piorar um quadro de dermatite seborreica que inflama o folículo e cabelo cai. Então, se houver uma dermatite seborreica, sim, evitar o uso de bonés. E para aqueles motoqueiros, por exemplo, né, que precisam utilizar o capacete todos os dias, quem trabalha em cima de uma moto, o que é que deve fazer então? Porque está sempre ali abafando. Tem algum truque que ele possa seguir? Deve se tratar a dermatite seborreica. Porque se não usar medicação para tratar, ela vai sempre piorar com o abafado, né? Muito bem. Olha, no mais, eu acho que fica pra gente aqui, né, a dica da doutora Mirella para que a gente procure um profissional caso de repente perceba aí essa queda de cabelo o quanto antes, né, gente? Não prolonga, não deixa pra frente. Sim. Não é isso mesmo, Mirella? Isso mesmo. Muito obrigada pela tua participação aqui no programa Bem Assim, viu? A gente Obrigada volta a se encontrar em a você. outra oportunidade. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque a gente aqui no estúdio ainda vai falar sobre uma receita deliciosa aqui para vocês, que é um creme de aipim com tempero baiano. Não sai daí.